A paz do Senhor, meu irmão, meu amigo, seja bem-vindo ao canal do professor Álvaro Bruno. Vamos nessa videoaula estudar a lição número 8 das lições bíblicas da CPAD, segundo trimestre de 2020, a lição dos adultos. A data é 24 de maio de 2020. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Texto áureo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. A verdade prática é: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios 2, capítulo 2, versículo 20 ao 22, e em Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Leiamos: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O objetivo geral dessa aula de hoje é ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Objetivos específicos: número 1, explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo Testamento habita em nós por meio de seu Espírito Santo. Segundo objetivo, apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. Objetivo 3, refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. O ponto central dessa lição é: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja. Introdução: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Nós já vimos na lição passada que na cruz de Cristo todos os povos foram unidos em um só povo, uma só igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo, lá em Efésios 2, 22. Nessa lição, estudaremos cada um
desses aspectos. Tópico número 1, um edifício espiritual. Subtópico 1, o santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Vejamos isso, 1 Reis, capítulo 8, 16, primeiro livro de Reis, capítulo 8, do verso 16 ao 20. 1 Reis, capítulo 8, do versículo 16 ao 20. Salomão fala ao povo: desde o dia em que tirei do Egito o meu povo de Israel, eu não escolhi nenhuma cidade de todas as tribos da terra de Israel para ali construir um templo, a fim de ser adorado nele, mas escolhi você, Davi, para governar o meu povo. E Salomão continuou, Salomão falando e explicando ao povo: Davi, o meu pai, tinha planos de construir um templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: você fez bem quando planejou construir um templo para mim, mas você não o construirá. Será o seu filho quem construirá o meu templo. E agora Deus cumpriu a sua promessa. Eu fiquei no lugar do meu pai como rei de Israel e construí o templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Então veja que o templo simbolizava o exclusivismo da religião judaica. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios, conforme nós já vimos na aula anterior. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, chamada a Igreja. Está lá nos versículos 18 a 19. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Tanto isso é verdade que lá em Israel não tem mais o templo dos judeus. Eles aguardam ansiosamente essa reconstrução, né? Segundo subtópico, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Então, o Espírito de Deus habita no espírito de cada cristão. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter Deus. Lá em 1 Reis, nessa fala de Salomão e na oração que ele faz a Deus, ele escreve e ele diz o seguinte: mas será que de fato, ó Deus, ele está falando com Deus, tu podes morar no meio de nós, criaturas humanas, aqui na terra? Tu és tão grande que não cabes nem mesmo no céu. Como poderia este templo que eu construir ser bastante grande para isso? Então veja que Salomão está reconhecendo que o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele é tão grande que nem o céu pode comportá-lo, quanto mais aqui na terra. E reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso é só uma figura de linguagem. Deus habitar na terra é uma figura de linguagem, porque Deus está em todas as partes ao mesmo tempo. Desse modo, os crentes, tanto judeus quanto gentios, tornaram-se o templo, a gente poderia dizer o templo vivo,
onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Vamos ver isso em primeira, eu estou lendo na Bíblia na linguagem de hoje, mas a Almeida corrigida é a mesma coisa. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, primeira aos Coríntios 3:16, você por gentileza abra sua Bíblia aí. Na linguagem de hoje, certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Veja que nós somos agora o templo vivo de Deus. Vamos ver em Pedro, a carta de Pedro, melhor dizendo, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus, e isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Então agora o santuário cristão é o meu corpo, somos eu e você, a igreja, o templo vivo em que Deus mora. Deus mora dentro de mim e dentro de você. A pedra angular, subtópico número 3. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou a pedra principal. Isso na arquitetura antiga. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento, ou seja, uma pedra chamada pedra basilar, pedra angular, a pedra principal. Isso no sentido literal. Subtópico número 4. Cristo, a pedra principal. Agora nós estamos falando de sentido metafórico, sentido espiritual. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça de esquina, tornou-se a pedra principal. Salmo 118, 22, estou lendo na Almeida Corrigida, Bíblia de Estudo Pentecostal. Salmo 118, 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina, ou seja, tornou-se a pedra principal. Aqui está falando de Jesus Cristo. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12 e o versículo 10. Bíblia de Estudo Pentecostal. Veja aí na sua Bíblia, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12 e o versículo 10. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina, fazendo referência ao salmo que nós acabamos de ler. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Vejamos aí Atos dos Apóstolos, capítulo 4, quando Pedro estava pregando ali depois da cura daquele homem. Atos 4 e 11, ele diz assim,
4:11. Jesus é aquele de quem as escrituras sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante. Isso aqui são palavras de Pedro. 1 Pedro 2:7. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Então aqui está falando de Jesus de Nazaré como a pedra principal. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha que é Cristo Jesus. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 24. Vamos ao tópico número 2, o fundamento. O fundamento, apóstolos e profetas. O conceito de apóstolos. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. 1 João 4:14, vou ler na Bíblia, na linguagem de hoje, 1 João 4 e o versículo 14, diz assim o texto: e nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Então, Deus Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Então, os apóstolos, eles estiveram presentes em todos os momentos da vida de Jesus até ele ser assunto ao céu. Está lá em Atos 1, 21 e 22. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. Então, eles tinham que pregar e ensinar a palavra. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo é o fundamento. Então, os 12 apóstolos, aqueles que foram comissionados, mas Paulo, que foi diretamente chamado e salvo por Cristo a caminho de Damasco, a missão deles era pregar e ensinar a palavra, a mensagem de Cristo era o fundamento dessa missão. A doutrina dos apóstolos, subtópico 2. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Os apóstolos, Paulo e os outros apóstolos que foram comissionados por Jesus, eles ensinavam a lei, eles ensinavam o evangelho de Cristo, eles colocavam em perspectiva correta toda a Torá conforme Jesus os ensinara. Atos 2:42, 2 Timóteo 3:16. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo.
conforme as referências que aí estão. Então, Jesus ensinou a Torá e ele ensinou a doutrina do reino de Deus, do evangelho do reino de Deus. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Lucas 21, 33. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Então, nada que se alegue novo, uma nova visão, uma nova revelação, um novo evangelho que não esteja alicerçado nas palavras de Cristo, na doutrina dos apóstolos, isso não deve ser aceito em hipótese alguma. Subtópico número 3, o testemunho dos profetas. A palavra grega proetas ou profetas significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários ou do Novo Testamento que falaram inspirados pelo Espírito Santo, conforme 2 Pedro 1:21, perfazem o alicerce da Igreja de Cristo. Então aqui nós temos os profetas que se juntaram aos apóstolos para compor o cânon sagrado, para receber as revelações do próprio Cristo, do próprio Espírito Santo de Deus, para a formação da Igreja de Cristo. Tópico número 3, edificados para morada de Deus. Edifício bem ajustado é o subtópico 1. A expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes, ou seja, aquela caminhada no processo de santificação e crescimento espiritual. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Então, tudo precisa estar conectado a Cristo Jesus. Vamos ver isso em Romanos 14, versículos 15 e 16. Romanos, estou lendo na linguagem de hoje para agilizar. Romanos 14, versículos 15 e 16. Se você faz com que o irmão fique triste por causa do que você come, então você não está agindo com amor. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida que você come. Não deem motivo para os outros falarem mal daquilo que vocês acham bom. Então aqui Paulo está falando para que um não julgue o outro por causa daquilo que come, daquilo que veste, por causa daquilo que faz e o outro não faz. Segunda carta aos Coríntios, Paulo volta a repetir essa fala no capítulo 13, segunda aos Coríntios 13, versículo 11, ele diz: E agora, irmãos, até logo,
procurem ser corretos em tudo, escutem bem o que eu digo, tenham todos o mesmo modo de pensar e vivam em paz, e o amor de Deus e de paz estará com vocês. Veja aqui, está falando de unidade. Tenham todos o mesmo modo de pensar e vivam em paz. Então aqui nós temos um corpo, conforme Paulo termina, o desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. É isso que ele está falando, um edifício no aspecto espiritual, a igreja de Cristo, o templo do Espírito Santo. Nós precisamos viver pensando conforme a Bíblia determina. Subtópico número 2, templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o chamado lugar santíssimo na velha aliança, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Lá só podia entrar o sumo sacerdote. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. Vamos ver isso em 1 Coríntios 3:16. Se você estava em Romanos, é só virar a página que você já está em 1 Coríntios. 1 Coríntios 3:16 diz assim: certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Deus vive dentro de mim e de você, porque agora nós somos o templo santo, a morada de Deus. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Quem está em Cristo precisa viver e tem que viver em santidade. Abra sua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 1, logo depois de Tiago, 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 15. Eu estou lendo na linguagem de hoje. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Sejam santos como eu sou santo, diz o Senhor. Vamos ver 1 João, vai virando um pouquinho a página, capítulo 1, versículo 7. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Então, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito, conforme está em Hebreus 4, do versículo 14 ao 16. O Espírito de Deus passa a viver dentro do cristão. Subtópico número 3, a morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor, conforme Efésios 2:21. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito, Efésios 2:22, e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mão
de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Então agora somos um só povo, judeus e todos os povos considerados antigamente gentios, agora em Cristo Jesus formamos a igreja de Deus, formamos o corpo de Cristo, formamos a família de Deus, desde que estejamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esta aula, por tudo que aprendemos, Pai. Abençoe agora esse professor, esse aluno, onde eles estiverem. Nós te pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Um abraço apertado, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal do professor Álvaro Bruno, assista outros vídeos de edificação espiritual e até a próxima aula, se assim Deus permitir.